Meu nome é Mauro Renan, eu sou sócio proprietário da Inovar Consultoria Ambiental, sou mestre na área de sustentabilidade e desde o mês de junho nós estamos fazendo alguns eventos online, por conta da pandemia. Então fizemos uma semana de meio ambiente com 5 palestras. Agora no mês de julho nós fizemos mais 4 palestras, sempre com mestres, doutores, especialistas nas suas áreas de atuação, discutindo temas relevantes do meio ambiente. Muitos deles, temas que vocês sugerem nas redes sociais da Inovare, no LinkedIn, no Instagram, no Facebook. Então, vocês sugerem os temas, a gente acaba catando e convidando pessoas aí que são da nossa confiança, do nosso relacionamento, para vir falar com vocês. Então, lá no YouTube, nós já temos 9 palestras disponíveis para vocês no canal da Inovare. Temos uma palestra sobre licenciamento ambiental, sobre a sustentabilidade no pós-pandemia, sobre arqueologia no licenciamento ambiental, também falando sobre áreas contaminadas, a importância desses estudos no gerenciamento urbano, estudos de potencial malarígeno no licenciamento de grandes empreendimentos na Amazônia, falando sobre o sistema de gestão ambiental, a ISO 14000, falando sobre o que é a bioética, inclusive a professora Lucinice Belúcio, que deu essa palestra para a gente na Semana de Meio Ambiente, falando também sobre o mercado de trabalho ambiental. Então, todas as palestras estão disponíveis no canal da Inovare no YouTube. E agora nós vamos ter uma palestra com a professora Clara Pantoja, que vai falar sobre manguezais, usos e recursos, e nós vamos continuar essa programação. No mês de agosto, nós vamos ter uma palestra falando sobre empreendedorismo na área ambiental. Quem vai falar é um instrutor do SEBRAE, sobre a metodologia deles de aprender a empreender, na próxima segunda-feira, às 19 horas. Depois nós vamos ter uma palestra de um pós-doutor na área de oceanografia, que também é filho do nosso grupo de pesquisa aqui, a professora Clara, a professora Luci e eu, que é o Márcio Souza. Ele está acompanhando a palestra pelo YouTube. Ele vai falar um pouco sobre bioindicadores ambientais, questão de ambientes aquáticos. Nós vamos ter uma palestra que vai ser proferida por um diretor da área ambiental da Fiesp, da ABLP, que é a Associação Brasileira de Limpeza Pública, e também a Associação Brasileira de Resíduos Especiais e Saneamento, a ABRELP. Tá? Então, Diógenes vai falar com vocês sobre os 10 anos da Política Nacional de Resíduos Sólidos e o marco do saneamento. E para fechar o mês de agosto, nós vamos ter uma palestra com um advogado, que é um dos 3 maiores escritórios de direito ambiental do Brasil, que vai falar sobre vários assuntos do direito ambiental. Então, toda a programação está disponível nas redes sociais da Inovare, no LinkedIn, no Instagram, no Facebook. Passando o informe para vocês, mais para o finalzinho da palestra, nós vamos disponibilizar aqui nos chats um link, que vai ser o link de onde vocês vão validar a presença de vocês. Vocês vão preencher uma pequena avaliação de conhecimento, vão avaliar como foi o nosso evento, nos dando sugestões para os próximos. Esse é o pré-requisito para vocês receberem o certificado. Então, uma vez preenchido esse formulário, em até 30 dias, a gente manda o certificado online para vocês, em PDF, por e-mail que vocês informarem ou por WhatsApp que vocês informarem. Então, agora a gente vai iniciar a nossa programação. A nossa palestra de hoje é uma palestra em celebração ao Dia Mundial de Proteção dos Manguezais, que ocorreu no dia 26, no domingo, e a gente convidou a professora Clara para falar um pouco sobre a importância do manguezal, os recursos desse ecossistema e os usos tradicionais que nós temos, essa fragilidade desse ecossistema costeiro, sendo ela uma das principais pesquisadoras brasileiras do tema, se não a maior, né? E é uma das pioneiras também, tem mais de 40 anos, uns 40, 45 anos de atuação, de pesquisa em manguezais. E assim, eu tenho um orgulho muito grande em convidá-la, porque eu estava até brincando hoje à tarde com ela, que ela é minha avó científica, não por idade, porque por idade a minha mãe tem a mesma idade que ela, mas por uma questão de hierarquia, eu fui orientando de iniciação científica da professora Lucinice, e fui orientando de mestrado da professora Clara, da professora Flávia Moschel, e as duas foram crias da professora Clara, né? Então, eu fui orientado por duas filhas, então logo sou neto, né?
que a professora Clara, em vários momentos, participou da minha vida acadêmica, fui monitor de disciplinas dela, participei de vários projetos de pesquisa, na iniciação científica, depois na vida profissional, ela participou das minhas bancas de TCC, de mestrado, e quiçá um dia, se eu criar vergonha na cara e voltar aí para a vida acadêmica, né, que eu sou o desgarrado que foi para o mercado de gestão ambiental em empresa, em consultoria, se eu fizer um doutorado, com certeza eu vou querer ter a honra de tê-la na minha banca também. Então, professora Clara, fique à vontade, você tem 40 minutos para explanar todo o seu conhecimento para a turma, eu sei que o tempo é curto, mas é para a gente ter um esquenta e depois a gente tem mais uns 20 minutos aí de interação com a turma. Então, muito obrigado por aceitar o convite, fique aí com a palavra. Boa noite. Inicialmente, gostaria de agradecer o convite para participar dessa palestra online, né? Agradecer a Inovare Ambiental, na pessoa do seu diretor, Mauro Renan, nosso mestre e nosso amigo de pesquisa, tá? Para participar dessa palestra. E nós vamos falar sobre os manguezais paraenses, recursos e usos. E nós fechamos nos manguezais paraenses com alguns recursos e alguns usos, porque é impossível, nessa fração de tempo, abordar tudo que gostaríamos a respeito do manguezal. Bem, essa palestra também nos remete a uma homenagem ao Dia do Manguezal, Dia de Proteção ao Seu Manguezal, que celebrou dia 26 de julho. Tá? Essa data foi estabelecida em 1998, para defender o ecossistema manguezal. E, a partir da segunda Assembleia Geral e Internacional da Rede Banguela, em 2004, ela foi firmada e declarada como Dia Mundial de Proteção ao Ecossistema Manguezal. Bem, é um ecossistema que a gente tem referências extremamente antigas. Se nós voltarmos no tempo, 325 anos antes de Cristo, nós já tínhamos uma referência a respeito de um registro de árvores que cresciam no mar, então, do general Nearco. Depois temos referências mais próximas nos manguezais americanos, de 1526, e dos manguezais brasileiros, um trabalho descritivo do Brasil, de 1587, que é atribuído ao historiador português Gabriel Soares de Souza. E aí nós perguntamos o que é o manguezal? E nós temos uma definição da nossa querida professora, mestre, a grande conhecedora do manguezal brasileiro, Yara Chevre-Novelli, que ela diz que é o ecossistema costeiro de transição entre os ambientes terrestres e marinhos, caracterizado, né, por regiões bem características de regiões tropicais e subtropicais, e é sujeito sempre ao regime de marés. Quando nós perguntamos a alguma pessoa, você conhece o que é o manguezal? Quer dizer, o que é essa sua fisionomia? O que é que te define ali, olhando para o manguezal? A primeira coisa que vem na cabeça das pessoas é a sua arquitetura em relação às raízes que dão aquele formato em arco. Então, essa arquitetura é muito dominante e é muito característico do manguezal. Mas esse ambiente, ele possui condições extremamente estressantes. O seu substrato é inconsolidado, o seu sedimento é uma lama, são partículas muito finas de argila. Então, não dá para andar como se anda numa rua, tem que saber se equilibrar no manguezal. Então, vocês têm duas imagens, a primeira mostrando o sedimento um pouquinho mais arenoso e a segunda bem lodoso, onde vocês podem observar alguns pesquisadores trabalhando, né, praticamente enterrado nesse ambiente. Ele é sujeito a regime de marés, quer dizer, mesomarés, 2 vezes por dia, nós temos 2 preamais e 2 baixa-mares ao dia, geralmente em torno de amplitude de 2 a 4 metros. Em relação à salinidade,
nós temos o sedimento tanto da água quanto o sedimento em si e a água, eles têm uma variação e uma flutuação de salinidade muito alta. E, geralmente, esses valores eles estão influenciados pelas águas oceânicas. Mais próximos às oceânicas, maior o teor de sal, mais baixo, o menor teor de sal. O oxigênio é praticamente zero. Então, o sedimento tem um sedimento e você tem um odor muito característico nesse ambiente. Acontece que a matéria orgânica que se forma de decomposição de carapaças de animais, de folhas, eles ficam ali depositados e as bactérias, como não tem oxigênio, são as bactérias anaeróbicas, elas utilizam o enxofre e liberam o gás sulfídrico, responsável pelo odor muito característico chamado odor de ovo podre. Ocorrência desses ecossistemas, está aparecendo embaixo, dos manguezais paraenses. O Pará possui em torno de 2.176,78 km² de manguezais em sua costa. Isso quer dizer, é muito ambiente de manguezal para nós estudarmos. Vocês observem a imagem do litoral da costa paraense, que praticamente todos os municípios estão com um pouquinho, nem que seja um pouquinho de manguezal, você encontra nessas costas desses municípios. Bem, esses ambientes, os manguezais, eles possuem uma série de recursos. As algas, a vegetação, que é denominada de mangue, o bosque, e a fauna. Bem, há de considerar que esse ambiente não propicia muita vantagem para as pessoas, para os organismos se desenvolverem, por causa dessas características estressantes. Bem, as algas, elas têm espécies que ocorrem exclusivamente em manguezais. Eu não entendo muito, não sou pesquisadora da área, a gente só sabe porque algumas espécies são bioindicadoras e participam de processos biológicos. Vocês observem na imagem um sedimento com uma faixa onde temos as setas com as faixas de microalgas. Nós temos no sedimento e na coluna d'água. Para obter na coluna d'água, nós precisamos de equipamentos especiais, nesse caso, de uma rede de plâncton que nós passamos na água para obter amostras para serem analisadas. Bem, além das microalgas, nós temos as macroalgas no substrato. E elas têm uma importância muito grande para a manutenção de vida nesse ambiente. Mantém uma fauna diversificada entre seus filamentos, tá? Eles servem de alimentos para animais herbívoros, elevam significativamente a biodiversidade estuarina e marina, porque a partir daí se desenvolvem vários organismos. E nós temos muitos representantes de macroalgas dentro de manguezais, principalmente clorófitas e rodófitas. E na imagem vocês têm no substrato, tá, 2 exemplares de algas ocorrendo nos manguezais. Bem, agora nós vamos dar uma rápida olhada na vegetação. Os vegetais que ocorrem nos manguezais, as espécies que ocorrem nos manguezais paraenses, eles estão em torno de 6 espécies típicas, tá? Uma ocasional. Então, nós temos do gênero Rhizóphora, a Rhizóphora mangue, a Harrison, tá? E a racemosa. Essa é conhecida popularmente como o mangue vermelho, mangue sapateiro, mangue verdadeiro, tem uma sinonimia muito grande em termos de nomes populares. Além
do mangue vermelho, né, da risófora, nós temos o gênero Lagunculare, com uma única espécie, que é a racemosa, que é conhecida como tinteiro. Tem outros nomes populares também. Temos ainda a Avicennia, do gênero Avicennia germinas, e a chaueriana, e a popular siriúba. E, eventualmente, nós podemos encontrar o mangue-botão, que é o Conocarpus erectus. Essas espécies elas não ocorrem simultaneamente em todos os manguezais, por alguma característica de sedimento, água, então elas têm uma distribuição preferencial em termos de alguns elementos, alguns locais. Bem, essas espécies, para poder viver neste ambiente altamente estressante de sal, sedimento inconsolidado, falta de oxigênio, elas tiveram, ao longo da sua evolução, de criar estratégias adaptativas para poder sobreviver. Então, a primeira estratégia, já que é um sedimento inconsolidado, foi se assentar, se segurar no sedimento. Então, o Rhizophyra teve uma grande estratégia para sustentação e respiração. As suas raízes aéreas para sustentação são sistemas radiculares em formas de arcos, e ela emite expansões a partir do tronco. Então, com isso, garante a sustentação nessa lama, no lodo. Bem, ao longo de todas essas raízes, entre aspas, né, dessa forma de arcos, elas desenvolveram células chamadas lenticelas, por onde faz a troca gasosa, uma vez que no sedimento não tem oxigênio, é praticamente zero. Então, duas estratégias rápidas para sobreviver. Na imagem seguinte, vocês têm esses pontos, por onde as plantas fazem as trocas gasosas, as plantas de Rhizophyra, né? Bem, a Avicennia, o outro gênero com as duas espécies, ela tem uma estratégia diferente de Rhizophyra. É uma planta grande, então ela tem emissão de raízes bem paralelas ao solo, tá? Na forma bem horizontal e como se fosse um rodel, uma roda bem radial. A partir dessas extremidades, os prolongamentos que crescem de dentro para fora, o geotropismo negativo. E na extremidade desses prolongamentos ocorrem as lenticelas. E essas lenticelas servem para as trocas gasosas. E vocês observem na imagem essa seta apontando o prolongamento, que é chamado de pneumatóforo, tá? E nessas extremidades nós temos as lenticelas. Então, elas equilibram, não tem raiz profunda, são raízes bem superficiais e respiram em forma de estratégias. Bem, o outro gênero, Lagunculare, tem um sistema muito semelhante de Avicennia. Bem, não é possível falar sobre todas as estratégias, vamos falar de reprodução e dispersão. Imagine num solo lodoso ou recoberto principalmente por água 2 vezes por dia, cair as sementes. Quais as chances e as probabilidades delas sobreviverem e germinarem? É praticamente zero. Então, qual a estratégia que esse gênero Rhizophyra fez? Ela tem a germinação e a permanência das sementes presas à planta mãe até se transformar em embrião. Observem a foto. Tá? Esse embrião é denominado de propágulo, tá? Que acumula reserva nutritiva e fica na planta mãe até um determinado tamanho. Aí é lançado da planta mãe. Quando ele é lançado da mãe, se a água estiver alta, ele vai flutuar e vai dispersar. Se a água estiver seca, se tiver só o sedimento, a chance dele é de enraizar
tá? Fixar, enraizar e desenvolver, se transformar numa plântula. Tá? E quando esses propágulos dispersam, tá? É considerado o potencial germinativo desses organismos. Por quê? A risófora foi testada, foi estudada, né, que leva em torno de um ano, tá, o seu potencial germinativo flutuando na água. Quando está flutuando, aí depois de um ano não tem mais chance de germinar. O gênero Avicennia leva em torno de 100 dias e o gênero Laguncularia 30 dias para germinação. Bem, no ambiente salino, as plantas desenvolveram também estratégias. Risófora, que é o mangue vermelho, ele absorve água, puxa a água pelas raízes e na própria raiz tem um sistema de filtro. E aí ele separa o sal que tem na água e fica só com a água doce. O gênero Avicennia laguncularia, eles absorvem a água. Quando chega a nível de folhas, elas excretam o sal, tá? Através de glândulas existentes nas folhas. Observem na imagem que nós temos cristais de sal nas folhas. Aí é uma Avicennia schalleriana, tá? E a laguncularia tem o mesmo processo de excretar através das folhas. A laguncularia ainda é considerado que a queda das folhas também é um mecanismo de se livrar do sal que existe no organismo. Porque esse sal não pode participar, não pode circular com a seiva elaborada da planta. Bem, além dos componentes vegetais, que é chamado mangue, é o conjunto de plantas. Manguezal é o ecossistema. Então, além disso, nós temos a fauna, o componente faunístico. Esse componente faunístico é distribuído ou é representado por vários grupos de invertebrados, poríferos, anêmonas, abelídeos, moluscos, crustáceos, insetos, aracnídeos e outros, além de peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Bem, nem todos esses organismos vivem nos manguezais. Eles podem utilizar esse ambiente para reprodução, eles podem utilizá-los para busca de alimento, tá? Ou para encontrar um ambiente de defesa. Bem, nós vamos dar os exemplos por nichos, né? Utilizando o meio aquático, tá? O sedimento e depois a vegetação. O que nós encontramos no meio aquático? No meio aquático nós encontramos principalmente crustáceos, camarões e siris. Todos nós conhecemos e utilizamos esse recurso. Então, várias espécies de camarões e várias espécies de siris. Ainda temos no nicho aquático uma variedade muito grande de peixes. Tainhas, bagre, bandeirado, tralhoto, cari, uma infinidade. Então, essas imagens que vocês observem foram tiradas lá no Curuperé, em Curuçá, né, ao lado da ponte onde se faz o grupo atual, eu não, mas eu já fiz, né? O grupo atual que trabalha com manguezal. Vocês observem tralhotos aí, um baiacuzinho, e temos uma imagem de um bandeirado como representante. Impossível mostrar todos os peixes que utilizam ou são dependentes ou vão buscar alguma coisa ou vão reproduzir no manguezal. Bem, no nicho sedimentos, separando sedimento, primeira coisa são os anelídeos, são os poliquetos, são os parentes mais próximos das minhocas, tá? Então, nós temos uma variedade muito grande de poliquetos no sedimento. Passando dos anelídeos, nós temos os moluscos, entre mariscos, ostras, caramujos, e aí nós observamos alguns exemplares, por exemplo, da Thaís, são os que se fixam
precisam de um suporte para fixação. Tá? Nós temos 2 exemplares à esquerda, né? Depois nós temos um sururu, que serve também como fonte alimentar para nós. Outros representantes do nicho sedimento são os crustáceos, são os caranguejos. Uma variedade muito grande de caranguejos. Nós temos aí o ermitão, temos um sarará, né? E nós temos um maraconi, uma uca maraconi, né? Bem, no nicho das árvores, dos galhos, mas ainda temos aves utilizando sedimento para alimentação. Então, eles utilizam mais tempo o nicho, as árvores. Bem, nas raízes da vegetação, os troncos, nós temos muitos moluscos, como camarão, turu e ostra. Né? E nós temos crustáceos também, como isópota e caranguejo. E vocês observem na imagem o copaxi, a neritina, zebra, essa central, tá? E um caramujo do mangue. Turus e ostras nós vamos mostrar logo a seguir. Bem, o ninho da vegetação, nós temos uma série de insetos. Nós temos bons pesquisadores, principalmente no Guild, né, que trabalham com estes grupos de organismos. E vale lembrar que desses insetos, o manguezal tem algumas pessoas têm uma aversão pelo manguezal por causa dos insetos. E esses insetos sempre foram associados a determinadas doenças, como no caso da febre amarela e da malária. Então, a ideia assim, é lama, cheio de inseto e um odor insuportável. Vamos aterrar. Então, com isso, se perdeu muito do manguezal no Brasil. E depois, a febre amarela, na época, algum tempo atrás, foi erradicada, hoje já voltou, né? Mas quando erradicada, o manguezal até sofreu uma certa paz em função de insetos. Mas os outros insetos continuam no manguezal. Nós temos aqui uma amostra de um trabalho realizado por um aluno da UFPA, mas nós temos grupos em Bragança que trabalham com galhas, que são insetos que se formam nas folhas das plantas dos manguezais. Bem, as aves utilizam outro nicho da vegetação, que são os galhos. E essas aves, elas podem ser endêmicas, quer dizer, ser do manguezal, elas serem visitantes ou serem migratórias. Nos manguezais paraenses, nós temos em torno de 4 rotas migratórias de aves. Então, nós temos garça, nós temos guará, nós temos uma infinidade de aves utilizando o recurso manguezal. A flora do manguezal sempre foi utilizado pelo homem. Então, as madeiras das árvores, principalmente de rizófora, foram muito sacrificadas, muito cortadas, né? Embora hoje há um certo controle nos órgãos federais, que não é o nosso caso agora da nossa conversa, mas se cortou muito a madeira de rizófora, de avicênia e de lagunculária. Primeiro, essa madeira era usada na construção civil. Poste, ponte, dormente, viga, caibo, esteio, cabo de ferramenta, tudo era feito de madeira do mangue. Na construção naval,
todos os currais são feitos com madeira de mangue. As obras imersas todas são feitas ou eram feitas com madeira de mangue, principalmente porque ela é quase imputrescível. Daí a sua grande procura. Bem, a madeira do manguezal também é utilizada como combustível doméstico e industrial. Carvão e lenha de todas as panificadoras e olarias vinham do manguezal. Hoje em dia já não tanto, muito raro, mas era muito usado. Por quê? Porque essa madeira de carvão tinha um valor calórico semelhante ao carvão mineral. Então, daí a sua utilidade. Bem, as cascas de árvores sempre foram muito usadas também para a extração de tanino. O tanino é muito útil para curtição de couro, era usado muito até a Segunda Guerra Mundial, depois foi suspenso o uso para curtição de couro, como corante para atingir e impermeabilizar as redes de pesca e as velas. As fibras dessas velas e das redes, quando elas são impermeabilizadas com tanino, elas ficam muito resistentes a serem atacadas. E também tinha o histórico uso para impermeabilizar as panelas de barro, principalmente em outros locais, não tanto aqui, né? Tinha um uso muito grande na indústria farmacêutica, porque essa substância, o tanino é uma substância astringente e era largamente utilizada nos produtos, nos fármacos da indústria farmacêutica. Atualmente, a indústria farmacêutica tem um uso muito restrito e esse uso é regulamentado. Bem, na medicina popular, há uma tradição muito grande, tá? Para o uso dessas cascas de todas as espécies no tratamento de ferida, de dor de cabeça, de reumatismo, de úlcera, diarreia, o tanino é astringente, né? Para bolha, uma série de doenças tratadas com as cascas das plantas do manguezal. Bem, na pesquisa científica, nós devemos chamar a atenção que tem sido usado Lagunculare econocardis, mas muito mais a Lagunculare, que é a tinteira, para extrair compostos naturais, principalmente os que atuam sobre uma enzima chamada fosfolipase A2 secretória. Essa enzima é responsável pelo controle do metabolismo de defesa e comunicação da célula. Então, toda vez que há uma produção excessiva dessa enzima, algumas doenças são associadas a algumas doenças, como o mal de Parkinson, como o Alzheimer, alguns tumores. Então, esses pesquisadores da Unesp primeiro isolaram, testaram e avaliaram o efeito dessas substâncias. Entre o Conocarpus e a Lagunculare é a que apresentou a melhor resposta. E eles esperam que dentro de poucos anos possam surgir remédios a partir dos extratos dessas plantas para as respectivas doenças, pelo menos para evitar. Bem, da fauna, nós temos usos de recursos muito grandes. Quando nós pensamos nas abelhas, naqueles insetos que ocorrem, nós olhamos o primeiro uso da apicultura, que é a produção de mel. E hoje, grandes empresas fabricam esse mel a partir da apicultura no manguezal, principalmente em Siriúba. Nós temos mais recente o mel produzido da região do Marajó, que é de uma abelha sem ferrão. Bem, todos
outros produtos de moluscos, crustáceos e peixes, eles representam uma fonte proteica ou a melhor fonte proteica dentro do manguezal. E seu uso alimentar é consagrado. Todos nós já comemos algum produto do manguezal, oriundo de molusco, de crustáceos, de peixes. Tá? Então, os pratos da culinária tradicional são preparados. Sopa de caranguejo, torta de caranguejo, o caranguejo toque-toque, torta dos sararás da vida. Tem uma infinidade muito grande. Se nós pensarmos em termos de molusco, nós temos das ostras, nós temos do turu, inclusive tem um potencial, segundo falam, né? Como afrodisíaco e etc, etc. Bem, como é que nós obtemos esses produtos? Nós obtemos através da pesca. A pesca pode ser através de rede, tá? Pode ser através de cultivo em tanques, é muito comum. Aqui no Pará também nós temos cultivo de camarão em tanque. E a estrela de proteína do manguezal é o caranguejo, o sá, chamado Citrus cordatus, Linneu 1763. Esse crustáceo, nós podemos observar na imagem, ele é capturado, ele vive nas tocas, tá? Machos e fêmeas, e em determinadas épocas do ano, eles são capturados, tá? Tem várias formas de captura. Essa forma mais comum e a mais tradicional é a que usa o braço enterrado no lodo, na lama, e retira o caranguejo. O caranguejo fêmea, que é a chamada condurua condessa, geralmente não é retirada e nem deve ser retirada, porque é responsável por toda a produção, toda a prole sequente, tá? E existe regras dando o tamanho mínimo que se deve pegar um caranguejo. Aqui no Pará é em torno de 7 centímetros. Menos de 7 centímetros não devemos usar, capturar o caranguejo. Esse caranguejo é tirado, aí não podemos observar a pessoa que faz a captura, né? Colocando no cesto. Esse depois é transportado, tá? Ele passa por um processo de aquecimento, aquece, cozinha o caranguejo, depois as pessoas, o grupo familiar, quebra as carapaças, retira a massa, tá? E embala para comercialização. Bem, essa estratégia de retirada, a preparação do produto para comercialização, hoje está sendo bem diferente nos projetos do professor Brabo, professor Dr. Marcos Brabo, que mostra esta cadeia modernizada. Então, as pessoas já não ficam tirando nas suas cozinhas, isso aí já tem uma outra estratégia de retirada, com todas as condições de higiene para o produto. Bem, agora eu vou falar um pouquinho sobre o turu, Neotereno renei. Essa é a minha praia. É o bicho que eu trabalhei na vida, né? O turu, ele perfura, ainda larga, as toras de madeira, faz verdadeiras galerias, se desenvolve. Ele se alimenta da madeira, tá? Ele não digere a madeira, mas ele tem organismos que façam essa digestão, essa enzima, e
eles vão crescendo com o corpo desnudo, só a cabeça que é protegida, e eles eliminam, excretam uma substância de carbonato de cálcio, que faz Aconteceu essa porra. faz toda a cobertura desses locais que são perfurados para a proteção. Então, por que eles excretam esse carbonato de cálcio? Para proteger o corpo que é desnudo e mole. Então, se vocês observarem essas perfurações, dá para ver algumas manchas brancas de carbonato. Isso que serve de proteção para ele não quebrar o seu corpo. Quando esses organismos que têm uma arquitetura de ocupação muito especial, que só se detecta quando se faz o raio-x dessas histórias, eles, ao morrerem, eles saem, perdem esses locais, e essas perfurações, essas tocas, ficam disponíveis para um grupo de organismos ocuparem. Então, nós temos uma variedade de organismos, desde anerídeos, desde a poliqueta, a Namalicacha biuma, que é chamada a mãe do turu, que sempre é encontrado no turu, esse poliqueto, até pequenos peixes nós encontramos dentro dessas galerias. E é interessante que eles ocupam de forma organizada, eles organizam o espaço, tá? E em função do hábito deles. Então, nós encontramos nas nossas pesquisas um número muito grande desses organismos. Então, essa é a minha praia. Próximo. Bem, nós já tivemos, antes, pessoal trabalhando com manguezal, temos um grupo atuando, eu não estou mais, é a professora Lucice Pelucci que toma conta, eu tenho vários alunos que continuam na linha do manguezal, e vocês podem ver umas imagens do pessoal que está trabalhando da forma. Não é fácil trabalhar no manguezal. Você depende do acesso, o local é difícil, nós não temos adaptações como as plantas para equilíbrio no manguezal, e nós dependemos da maré. Então, é um trabalho que, mesmo com toda a tecnologia moderna, o manguezal não se modernizou. E nós continuamos trabalhando com as mesmas dificuldades que eram antes e que serão depois. Obrigada. Isso é rapidamente que a gente tinha que falar sobre o manguezal. Professora Clara, muito obrigado. Palestra brilhante, como sempre. Eu vou passar alguns informes aqui para vocês. Eu fiquei até nervoso um pouquinho durante a palestra, porque a professora Yara Schaefer Novelli está nos acompanhando no YouTube. Ela mandou um abraço para a senhora durante a palestra. Eu estou vendo se ela ainda está online aqui, para ver se eu consigo colocá-las para conversar. Mas ela mandou um abraço, felicitações para a senhora aqui no YouTube. Então, assim, professora, muito obrigado. Eu esqueci de passar um informe para vocês antes, tá? Nós traçamos um perfil das pessoas que estão participando desse evento. Então, nós temos 367 pessoas inscritas, nós temos um público que está flutuando, mas nós temos algo em torno de 200 pessoas assistindo ao vivo essa palestra, tanto pelo Google Meet, que nós temos 97 pessoas, como um público rotativo de 90, 100 e pouquinhos, no YouTube, tá? O pessoal está comentando aqui, parabenizando, falando das experiências que tiveram com a senhora, nas bancas de mestrado, nos projetos de pesquisa, falando sobre turu, que é delicioso, que a senhora também sabe fazer turu, que a senhora não só pesquisa turu. E, assim, o nosso público, gente, nós temos mais de 120 pessoas de instituições diferentes participando, tá? As instituições principais, o FPA, a UFRA e o IFPA, nós também tem várias empresas de consultoria, várias federais de outros estados, do Piauí, do Amapá, do Amazonas, do Maranhão,
de Pernambuco, do Rio de Janeiro, de Rondônia, de Roraima, de Minas Gerais, pessoas de órgãos ambientais, de empresas de consultoria. Então, esse é o nosso público, cerca de 30% de estudantes, mas temos também muitos docentes e pesquisadores, pós-graduandos, biólogos, engenheiros, monitores, diretores de empresa, geólogos, representantes de órgãos ambientais, de várias cidades, mais de 150 cidades no Brasil, uma pessoa no em Moçambique, uma pessoa também no Peru, outra no Panamá, as principais cidades, Belém, Bragança, Recife, São Luís, Teresina, Macapá, Joinville. Aqui tem várias cidades de São Paulo, Rio, Roraima, Amazonas, Minas, Ceará, inclusive do Brasil todo. E eu queria mandar um abraço especial para 4 pessoas que estão assistindo hoje a nossa 4ª palestra consecutiva. Nós fizemos um levantamento, nós temos 2 colegas de Porto Velho, o Clauber e a Débora, eles assistiram as 3 palestras anteriores e estão assistindo hoje também. O Márcio de Viamão também está presente em todos os nossos eventos, e a Reginele de BH, em Minas Gerais. Então, esqueci de deixar esse abraço para eles antes, e eu vou deixar esse abraço agora. E eu gostaria de pedir para vocês, enquanto eu configuro a nossa tela vai ficar agora como um grande mosaico. Eu pediria que todos vocês abrissem suas câmeras para que nós possamos tirar uma foto do nosso evento, e que a gente possa também dar uma salva de palmas à professora Clara aí pela brilhante palestra, que é um legado e uma honra muito grande poder tê-la conosco. Agora foi. Muito obrigada. Essa vai ser a nossa foto. Essa vai ser a foto oficial do nosso evento. Eu estou vendo aqui vários professores da universidade, várias pessoas que conviveram com a professora Clara aí durante a carreira e que estão aqui prestigiando ela. Então, professora Clara, essa é a nossa homenagem para a senhora, nosso agradecimento, e que a senhora continue muitos e muitos anos inspirando aí muitas e muitas gerações, porque a gente sabe que a senhora está aposentada, só que não, né? A senhora continua bastante nativa. A professora Luciece Belúcio, nos ajudar na arte, né? Ao professor Wilson, da UFRA, ceder algum material, já algumas viagens anteriores, mas fez as fotos e nos cedeu. Ao professor Brabo, também, que cedeu parte do material dele dos caranguejos, que tanto ele curte esses caranguejos. E ao Mauro, né, por ter convidado a inovar, e professor Iara, por estar participando, professora Cecília Amaral também, que foi minha orientadora de doutorado, né, que acabou de entrar, e mandar um abraço. E muitos outros colegas da USP, lá do Instituto Oceanográfico, do Biociências, aqui da UFPA, da UFRA, que eu participei como visitante durante quase 3 anos na UFRA, e outras instituições que a gente tem ligação emocional também, né? Hoje eu já quase não faço mais pesquisa, mas eu estou na Associação dos Professores Aposentados da UFPA, estou no cargo de vice-presidente, né? E a gente tem várias atividades lá com os nossos professores aposentados também de lá, com palestras, cursos, sempre trabalhando um pouquinho. Tá ótimo, professora. Então, assim, para a gente passar para a nossa segunda parte de debate, gente, eu gostaria que vocês ainda mantivessem seus microfones desligados. Eu vou filtrar aqui algumas coisas. Tem muitos elogios, muitos parabéns para a senhora aqui no YouTube, no Google Meet também aqui. O pessoal está parabenizando efusivamente a senhora, muitas palmas, muitas, muitas, muitas. E, assim, para a gente poder avançar para a segunda parte, nós vamos ter uma sessão de perguntas e respostas, e eu vou ter aqui a difícil missão de tentar filtrar aqui algumas perguntas que vocês estão encaminhando aqui pelo YouTube, pelo Google Meet, mas eu vou sentar na janela e vou tomar a liberdade de fazer a primeira pergunta, né? Então, eu gostaria de saber com a professora Clara
Nesses 45 anos aí de pesquisa acadêmica, extensão, ensino, de graduação, pós-graduação na área de ambientes costeiros, né, de manguezais, que ela fizesse para a gente um overview, né, dessas mudanças tecnológicas que a gente teve, essas mudanças de tecnologia, porque, assim, eu acho que a gente que assim, mais jovem, né, dessa geração, a gente já viu bastante mudança, né? Falar de GPS, imagem de satélite, mas imagina aí como não era essa pesquisa aí dos pioneiros, né? A gente ouve falar de muita coisa nova, a professora Clara teve a chance de experimentar, né, experienciar todas essas mudanças aí, desde 1976 até hoje, porque essa aposentadoria é uma falácia, ainda bem que é uma falácia, ela continua assim muito ativa, participando de muitos projetos, publicações, artigos, e que continue por muitos e muitos anos. Então, professora, faça um overview, compartilhe conosco sua experiência nessas mudanças que a senhora viu nesses 40 e tantos anos aí de tecnologias e metodologias na pesquisa de ambientes costeiros. A gente tem que levar em consideração que toda essa tecnologia tem facilitado muito, né? Quando nós pensamos em termos de literatura do início, que nós não tínhamos acesso, nós não tínhamos computador, que não existia para nós naquela época, não tinha internet, que nós usávamos fichinhas, né, catalogadas para procurar a referência bibliográfica, para procurar a bibliografia, ir até as bibliotecas, procurar xerocar para poder ler. Tá? Hoje você pega o seu computador e baixa tudo que você precisa. Tá? O uso do computador para você trabalhar a sua análise estatística, você faz seus gráficos, tudo. Antigamente você tinha que desenhar, né? Mandar para um desenhista para fazer suas imagens, para suas publicações. Né? Os equipamentos, né? Nós tínhamos que medir, professora Yara Sheffer Novelli, como é que se media a altura das árvores, né? Hoje se tem equipamento a laser que nos dá a medição. Nós usávamos papel milimetrado para fazer a área foliar. Quanto o inseto tinha comido, quanto havia de área realmente resultante disso. Então, era a contagem dos quadradinhos milimetrados ali. Hoje não, você passa numa máquina, você tem programa para tudo hoje. A estatística era feita à mão, os cálculos eram feitos à mão. Né? Nós não tínhamos GPS, mal tínhamos bússola. Né? Agora, no manguezal, isso realmente facilitou. Mas, como eu falei anteriormente, as características do manguezal eles não mudaram. Né? O sedimento continua consolidado, tá? A maré continua entrando. Então, o pesquisador tem que se adaptar de qualquer jeito, por tecnologia moderna ou não, a essas condições. Hoje, você produz muito rápido. Você põe os dados no computador, analisa. Agora, isso depende de o que você quer produzir, né? Nós temos produtos e produtos. Mas que realmente facilitou bastante. Nós estávamos conversando hoje à tarde no nosso ensaio técnico, né, professora Clara, sobre a questão da identificação das espécies, né? Não são muitas espécies vegetais que ocorrem no mangue, mas hoje tem um preciosismo grande de se falar em mapeamento genético, extração de DNA para identificar espécies. Então, algumas coisas facilitaram, outras parece que ficaram mais preciosistas, não sei. Parece que perdeu um pouco do feeling, talvez aquele pesquisador raiz, né? Sim, concordo. Sim. Agora, eu vou dar, gente, desculpa, eu geralmente inscrevo vocês pela ordem para pegar as perguntas de vocês, mas hoje eu vou dar, assim, aquele nepotismo absurdo, porque eu estou vendo aqui na minha frente a professora Cecília Amaral. Eu não posso deixar
deixá-la de fora, não posso deixá-la de fora, professora Cecília. Então eu vou estender essa pergunta e vou deixar a senhora à vontade para interagir com a professora Clara, porque para a nossa geração é uma honra ter numa mesma palestra a professora Clara, a professora Schiffer Novelli, a senhora, daqui a pouco aparece a professora Flávia Moschel aqui, aí eu termino de infartar, porque minha vida acadêmica foram vocês, né? Até a hora que eu saí para ir para o mercado empresarial, para consultoria ambiental, o meu mestrado, minha graduação toda foi lendo as literaturas de vocês. Então, eu queria passar a palavra para a senhora. Já estou aqui, já estou aí. Consegui. Pode, Cecília! É um privilégio estar aqui, né, Cláudia? Oi, querida. Clara, é um privilégio, tantos anos que eu não a vejo. Foi minha orientada de doutorado estudando o Turu. Foi aí que você conheceu o Turu. E aí trabalhando com Ana Malicasti, né? Porque além de trabalhar com praias, eu trabalho com os poliquetas. E realmente muito bom saber que você ainda está aí ativa, trabalhando. Eu também não me aposentei. É um prazer trabalhar, né? Com as dificuldades do passado e as facilidades de agora. Nossa, nosso trabalho ganhou muito, né? Ganhou muito espaço. É um prazer. Prazer. Continua. Lucinice também, né? Lucinice também orientada, né? Porque entre eu e a Heloísa Morgado, também trabalhando na Unicamp com moluscos, e realmente as duas foram um sucesso no curso de pós-graduação. Parabéns para as duas. Obrigada. Nossa, essa palestra é histórica, ainda bem que ela vai ficar no YouTube, hein? Que bom que muitas gerações vão poder ter acesso a esse conteúdo. Amanhã já está disponível no canal no YouTube. Então, muito obrigado, professora Cecília. A professora Yara estava acompanhando pelo YouTube, eu não estou mais vendo ela aqui, mas ela deixou saudações. Ela avisou aqui que foi para assistir uma outra live. Tá ótimo, gente. Professora Lucia, a senhora quer direcionar alguma pergunta? A senhora filtrou algo aí no chat? Eu perdi o rumo hoje. Eu estou totalmente fora de compasso agora. Não sei se... Deixa eu ver. Tá difícil. Deixa eu falar aqui no da professora Clara que o meu está ecoando. Não sei se dá para vocês me escutarem. Tá ótimo. Maravilhoso estar aqui, é uma oportunidade muito boa. Estou vendo vários dos meus alunos da 10ª geração de filhos e netos do pessoal segundo Mauro, já são netos, né, diz ele, que estão trabalhando ainda com manguezal. Vira e mexe, eu estou com o pé nesse manguezal, eu digo que eu trabalho com praia, mas de vez em quando eu sou empurrada de volta para ele, não tem jeito, acabei fazendo meu doutorado com as UCAs do manguezal, né? Então, é um ambiente fascinante, mas é árduo, dá muito trabalho. É uma coisa louca, realmente, conseguir trabalhar com isso. Só para ajudar o Mauro, eu vi várias pessoas perguntando, assim, pelo menos um dos alunos, quais são as mais importantes UCAs que ocorrem, mais comuns. Geralmente aqui a gente tem o Maracuane, tem o Rapax, que até mudou de nome agora, Minucas. Houve uma revisão, né, bibliográfica desses bichos, mas tem muitas espécies pequenas e essa maior, ela é muito comum aqui. Né? E a professora Clara, graças a ela, foi a pessoa que me deu a ideia de trabalhar com o comportamento dessas espécies. Porque eu queria fazer alguma coisa com o comportamento e pensei em molusco, que era o que eu mais sabia, que eu mais conhecia, mas que tem um display mais oculto, né? Porque ia estar dentro do sedimento, ia ser muito mais difícil conseguir fazer um experimento com eles. E ela, então, veio com a ideia brilhante de dizer, olha aí, a chama-maré aí, a uca, o maracuane, e acabou que isso deu certo. Virou o meu doutorado. Filmado, com todos os displays. De comportamento, em vídeo.
agora estou com alguns alunos já também fazendo alguns trabalhinhos nessa área, observando esses organismos. De vez em quando a gente está no manguezal. Tá ótimo. Obrigado, professora Lucy, pelo apoio. Enquanto a senhora estava falando, eu consegui compartilhar com todos vocês, tá, nos chats aí do YouTube e também do Google Meet, o formulário para validação. Esse formulário vocês vão utilizar para validar a presença de vocês, avaliar o conhecimento, avaliar também como foi o nosso evento, dando algumas sugestões. Tá? Então, depois a gente vai colocar na descrição do vídeo, na descrição do YouTube, vai mandar para o e-mail dos inscritos. Então, não tem pressa, não precisa preencher agora. Até sexta-feira à noite vocês podem mandar esse formulário preenchido para a gente. Tá? Então, vamos continuar o nosso evento, não se preocupem com frequência, com certificado, que tudo se acerta, tá? Vamos se preocupar com essa nossa presença luxuosa aqui de todas essas pesquisadoras que estão conosco, a professora Clara, a professora Cecília, a professora Lucia, e vamos avançar aí. Professora Lucia, a senhora identificou mais alguma pergunta aí para a professora Clara no chat? Eu vou voltar agora para o eixo, tá? Já mandei a informação que tinha que mandar, então vou organizar a minha conexão aqui para avançar com a mediação. Mas tem uma pessoa perguntando sobre os impactos em diferentes níveis, se há uma política que priorize quem trabalha no entorno desse ecossistema e como que eles extraem esses recursos naturais que esse ecossistema oferece. Tem várias formas de extração, desses recursos, os permitidos e os não permitidos, né? Existem órgãos oficiais que determinam o que pode e o que não pode ser feito com esses recursos. Mas a coleta do caranguejo, normalmente, o BBC, da época que pode fazer, na época de defeso, as 3 semanas, janeiro, fevereiro e março, não são feitas realmente. As pessoas tendem a observar o tamanho mínimo do caranguejo, né? Não utilizar a fêmea sob hipótese nenhuma. Agora, a pessoa que vive no manguezal e no seu entorno, né? Que depende exclusivamente do manguezal, essa pessoa tem uma consciência muito grande e um respeito muito grande pelo manguezal e por todas as suas tradições. Bom, tá ótimo. A senhora pegou um link importante, né? A questão das comunidades tradicionais. A gente sabe que os manguezais, eles são não só o berço de várias espécies de importância pesqueira, mas também são um berço de muitos povos tradicionais, né? de muitas manifestações pelo litoral, né? Carimbó, Tambor de Mina. Então, tem várias manifestações culturais que são tombadas do nosso patrimônio artístico cultural. E eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre essa relação do homem, né, com o homem tradicional, né, as reservas extrativistas, essa comunidade tradicional com esse ambiente importante. Se eles coexistem com essa relação é uma relação sagrada, né? O homem do manguezal, aquele que realmente vive no entorno, ele mantém essas tradições, tá? As rezas, as figuras mitológicas, as danças, os remédios, isso aí eles mantêm essa tradição, e essa é passada a seus descendentes. Então, isso aí se observa muito na música, na religião, na alimentação, tá? Isso é o modo de viver, e na extração dos recursos. Então, essa forma de retirar o recurso, eles fazem dentro da capacidade, seria a capacidade de suporte, quer dizer, o quanto ele pode retirar daquilo sem que cause prejuízo ao ambiente.
Ok. Professora Clara, tem algumas perguntas aqui que tem um pouquinho de viés político, ideológico, então a gente vai evitar, porque eu acho que é um dia de celebração, né, de falar de conhecimento, falar de pesquisa, então eu peço desculpa para os colegas, mas a gente não vai se ater a questão de governo atual, governo antigo, tá? Vamos celebrar aí a pesquisa científica, valorizar o conhecimento, né, e fazer o nosso papel enquanto profissionais da área. Tá, então, eu estou filtrando aqui, eu não encontrei nenhuma outra pergunta aqui. Estão falando um pouquinho sobre legislação, acho que o senhor comentou um pouquinho, que o manguezal é uma área de proteção permanente. Sim. Não sei se o senhor quer falar um pouquinho mais a respeito. Não, acho que isso merecia uma outra palestra. Uma palestra inteira, sim. Uma claro. pessoa da área. Claro, claro. Bom, alguém mais tem alguma pergunta, gente? Aqui tem uma que apareceu agora no chat do Google Meet, né? Tem um dado de que 60% das perdas de manguezais... Cadê que sumiu da minha tela? Tá aqui. Tem um dado que 50% das perdas de manguezais é devido à carcinicultura em tanques. No Pará, existem dados sobre isso? Que eu saiba, não. Nós temos cultura... dos manguezais, mas eu não tenho dados sobre isso. Sim, no litoral do Nordeste talvez seja mais frequente essa questão de carcinicultura, né? Aqui tem uma outra pergunta que fala, considerando as florestas de manguezais como uma barreira biogeoquímica, como está a situação do consumo de animais que habitam os manguezais na região norte? Pergunto isso pensando principalmente na questão da bioacumulação e biomagnificação de poluentes nos tecidos ricos em gordura desses animais. Há uma preocupação com a saúde da população ribeirinha que se alimenta frequentemente desses animais? Como é que está essa questão da bioacumulação, da contaminação desses recursos pesqueiros? Bem, nós sabemos que as plantas de mangue, né, elas são bioacumuladoras de metais pesados. Nós encontramos nas raízes, né, mas nós também encontramos nas algas essa acumulação de metais pesados. Agora, o quanto está passando na cadeia alimentar, eu não conheço nenhum trabalho. Pelo menos que eu saiba, não existe ainda um trabalho, essa relação. Olha, a turma está perguntando bastante coisa sobre legislação, só deixar claro para vocês. A nossa pressão de poluentes desse ambiente é bem menor aqui, é diferente na região sudeste. Né? Lá tem uma carga muito grande, nossa é bem menor. Sim, sim. Olha, tem bastante perguntas endereçadas para a questão de legislação ambiental, como a professora Clara falou, isso é um assunto muito amplo, e no final do mês agora de agosto, nós vamos ter uma palestra com um advogado que trata só da questão do direito ambiental. Então, assim, eu convido vocês para participarem dessa palestra, já a gente vai estar divulgando. Esse escritório de advocacia é um dos 3 maiores em direito ambiental do Brasil, então todas as questões que vocês quiserem endereçar para a questão de direito ambiental, legislação ambiental, eu acho que lá pode ser um fórum bem legal, tá? Finalzinho agora do mês de agosto, lá para o dia 24 de agosto, eu vou divulgar depois nas redes sociais da Inovar, é só vocês seguirem lá que a gente vai passar para vocês. Tem uma outra pergunta aqui. Cadê, Camila? A Camila fala do Rio Grande do Sul, ela pergunta em qual época do ano a captura dos crustáceos do mangue é proibida. A primeira semana de janeiro, a primeira semana de fevereiro e janeiro, fevereiro e março. Ok. Aí a Camila faz uma outra pergunta aqui, não é a mesma pergunta que ela faz. Tá, agradeceu, vocês estão questionando sobre o link do formulário, tá? O link do formulário ele já está no chat, tanto do YouTube quanto do Google Meet. Fiquem tranquilos que a gente vai inserir na descrição dos vídeos também. A gente só não consegue fazer isso agora porque a gente está ao vivo. Então, quando a gente sair do ao vivo, a gente vai editar os vídeos, editar todas as informações, vai ficar na descrição do vídeo, vocês vão receber por e-mail, então não se preocupem nesse momento com isso, curtam e aproveitem a palestra. Mais perguntas, gente? Deixa eu ver aqui no YouTube. Não, no YouTube não tem nada. Alguém aqui quer fazer mais alguma pergunta, gente? Ó, dou-lhe uma, dou-lhe duas.
Falem agora, eu vou ter que agradecer e me despedir da professora Clara. Nós temos ainda uns 10 minutinhos. Ó, apareceu uma aqui do Renan. O Renan pergunta que ele gostaria de saber se é verdadeiro que o uso do turu é importante no tratamento de pessoas asmáticas. Se sim, por quê e se funciona. Eu vou passar para a professora Clara. Eu não sei se para asmático funciona, mas eu sei que é muito, muito gostoso um caldo de turu, uma farofinha de turu, até ele com limãozinho, assim, depois que você lava lá na maré, né? Corta ele, lava na maré, coloca o limãozinho, já tá valendo. Mas, professora, estou com a senhora. Olha, no manguezal, as pessoas costumam utilizar o caldo do turu. Ao cortar a madeira, eles tiram aquela água que chama água do turu, é uma água azulada, tá? E dá para as pessoas que têm problema pulmonar. E é só proteína aquilo, né? Então, as pessoas fazem tratamento com o caldo do turu. Dizem, eu nunca fiz esse tratamento. Eu já comi o turu, tomo sopa de turu, torta de turu, mas nunca tomei o caldo de turu. Eu nunca tive problema ambiental, pulmonar, graças a Deus. Olha, vai acabar virando tratamento para Covid, hein, gente? Não espalhem isso, senão vão ter uma pressão muito grande sobre as populações de turu. Mas os homens utilizam como afrodisíaco, né? Ah, é verdade. A professora Lucia dá para cair na cadeira de rir. Olha, estão colocando uma pergunta aqui, o Rafael pergunta no YouTube, né? Eu vou traduzir tua pergunta para o meu jeitão, tá? Ele fala assim que os manguezais no mundo sofrem uma pressão muito grande, né? Pela questão imobiliária, turística, ocupação costeira. Diante dessa pressão, né? Dessa pressão econômica sobre o ambiente, o que a gente tem aí de perspectivas futuras? O que nós já perdemos de mangue? O que a gente tende a perder nos próximos anos aí? Nós perdemos muito nos manguezais, não tanto aqui na região norte, né? Na região sudeste, perderam muito por causa da especulação imobiliária. Porque manguezal sempre foi associado, as pessoas tinham aversão ao manguezal. Então, o lugar que tem odor de ovo podre e que é lama, então tem que ser aterrado. Então, vamos fazer aterrar para aumentar nossas cidades, aumentar a área urbana. Então, vamos aterrar. Realmente, perdeu muito a nível de mundo. Nós, da região norte, ainda temos nossos manguezais, um tanto quanto preservar. Já perdemos também, já. Construímos estrada em cima de manguezal para ir para uma praia. Já fizemos algumas alterações, mas aí eles ainda continuam bonitos, belos. Tá, o William Fernandes mandou um abraço para vocês. O William é do ICMBio, né? Ele foi também do grupo de pesquisa. O Márcio Souza está acompanhando pelo YouTube, também mandou um abraço. Aqui tem a Maria Dolores perguntando se a infestação do turu nas madeiras de mangue tem a ver com o estado de saúde desse vegetal. Se quando o vegetal está mais debilitado, propicia... Sim. Se você levar em consideração que a planta precisa de jogar a sua energia para captar água, em vez de produzir sua defesa, que é o tanino é a defesa da planta, né? Então, ela fica vulnerável ao ataque. É possível, sim. Tá ótimo. Estão perguntando aqui se tem alguma ONG que tem um trabalho exclusivo na atuação dos manguezais, na preservação, proteção. Eu até deixo essa pergunta para todo mundo que está escutando, tá? Quem tem alguma ONG que se dedica a esse assunto, pode deixar nos comentários aí o nome da ONG, de repente o contato. A gente tem bastante gente participando e tem bastante pessoas de ONGs inscritas. Muitas ONGs. Não dá para nominar, né? Mas são muitas ONGs que se dedicam à defesa dos manguezais, proteção dos manguezais. Tá ótimo. Olha, quem tiver... E hoje nós temos muitas instituições também no Pará que trabalham com manguezais. Tá, gente, olha, usem esse espaço de network também, deixem um comentário de vocês aí, se vocês estão em uma ONG, tem projetos com manguezais, comentem aqui, comentem no vídeo, comentem nas redes sociais, vamos criar sinergia, tá? Apesar de que o evento
é online, é à distância, imagina, olha quanta gente boa a gente conseguiu encontrar numa sala só, mais de 200 pessoas para comemorar o Dia Mundial dos Manguezais. Então, vamos fazer isso virar sinergias práticas, né? Quem sabe um orienta o outro, um projeto apoia o outro. Então, usem esse espaço aqui para a gente ter sinergias. Aqui tem o Hermógenes, pergunta, professora, como é a relação das populações ribeirinhas quanto à preservação dos manguezais? Acho que você comentou um pouquinho, mas se você quiser complementar. Olha, as populações tradicionais, o pouco que eu conheço, né, não conheço todas, elas realmente estão muito bem organizadas em defesa do ambiente. As que eu conheço, elas estão muito bem estruturadas. Sim, nossa, gente, é uma loucura aqui, olha, eu tô com 4 telas na minha frente, tá? Por isso que eu fico olhando para um lado, para o outro, estou acompanhando se está transmitindo, se tem áudio, os comentários de vocês, então é novo para mim também isso, tá? Eu quarentei na quarentena, então eu não sou garotinha, tá? Então eu estou também aqui me desdobrando para fazer essa mediação aqui da melhor forma possível. Encaminhe as perguntas, gente, temos mais uns 5 minutinhos para a gente concluir. Olha, pessoal, aqui, o turu tem um tempo limite para ficar na madeira, sim ou não? Pois, segundo os ribeirinhos, o turu, com certo tempo, ele muda de uma madeira para outra. Não, o turu não muda, infelizmente ele não muda de uma madeira para outra. Ele morre na madeira, ele não muda, não. Olha, o pessoal comenta... Ele tem um tempo de vida, mas ele não muda de uma madeira para outra. O corpo é desnudo. Como é que ele vai fazer esse transporte de um lugar para outro? Dentro da madeira, ele está revestido de carbonato de cálcio, aquele local. Fora, ele não tem como se defender. Olha, a turma aqui no YouTube está dizendo assim, nossa, que pena, participei da palestra, mas não consegui aparecer nessa foto histórica, porque aqui só deu quem estava no Google Meet. Mas participou. Você pode dizer igual ao Rock in Rio, eu fui. Então vamos lá aqui, gente. Vou pegar aqui as últimas perguntas para a gente encerrar, que o Geraldo Vilhena, ele diz, diante da importância do ecossistema manguezal, qual a perspectiva dos órgãos governamentais para a preservação? Como é que estão as políticas públicas? A gente tem algo específico para os manguezais nos últimos anos? Políticas públicas, elas existem, tá? Mas nem sempre essas políticas são bem direcionadas em defesa do ecossistema manguezal. Tá ótimo. Gente, olha, por mim eu ficaria aqui a noite toda, mas eu combinei com a professora Clara que a gente ia encerrar aí às 8h30. Ela tem outros compromissos, ela fugiu da quarentena, inclusive participar da palestra conosco. Ela está lá com a professora Lucinice, né? A professora Lucinice está dando apoio técnico para ela, para aprender a lidar com essas ferramentas tecnológicas aí das videoconferências, né, modernas. E olha, professora, vou lhe dizer, a senhora se saiu muito bem. Eu lhe falei hoje à tarde, quando eu fiz as minhas 2 primeiras palestras online, eu tremi na base, porque é difícil falar para uma tela. Você fica falando para a tela, você não sabe se a pessoa está gostando, não está, se caiu a conexão, se cortou o áudio. É muito frio, né? E a gente fez esse formato aqui que deu um pouco para interagir, né, para perder um pouco essa frieza, né, para ficar um pouco mais próximo, mais humano, mas a senhora tirou de letra aí a tecnologia. Eu tive alguns amigos pesquisadores aí que ficaram um pouquinho mais nervosos. A senhora, com sua tranquilidade aí, me deixou tranquilo também, porque quando eu vi a professora Cecília, a professora Yara, eu dei uma tremida. Já estava com a senhora, com a professora Lucy, então eu me perdi aqui no roteiro. Então tá, gente, eu queria agradecer a presença de todos, a professora Lucinice, a professora Clara, a professora Cecília, a professora Yara, vários outros professores que estão acompanhando aqui a nossa palestra, o professor Márcio, a professora Nelane, a professora Ariadne, a professora Flávia, enfim, tem vários colegas pesquisadores de órgãos que estão participando, espectadores já dos nossos eventos. Nós vamos continuar, esse evento foi um sucesso, gente, a gente ficou assustado quando a gente viu 815 pessoas se inscreveram no LinkedIn e 367 se inscreveram
efetivamente no formulário do Google Forms. E tivemos ao vivo aqui algo em torno de 200 pessoas. E certamente depois que a gente subir essa palestra para o YouTube, esse conteúdo vai rodar bastante, porque foi uma palestra histórica, realmente. Então, muito obrigado a todos pela presença, muito obrigado, professora Lucinice, professora Clara, pela confiança, por aceitarem o convite. Eu fico muito honrado com a presença de vocês. Obrigada a todos. Então é isso, gente. Até logo. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau.